Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Lacerda. Estamos iniciando nosso aulão especial para você que está se preparando para esta prova de concurso e a gente vai passar aqui para vocês algumas dicas bem legais, bem palpitantes que podem cair na sua prova da nossa disciplina AFO, pessoal. Então a gente tem o desejo, né, e o objetivo de ao final desse aulão você estar mais do que preparado para enfrentar essa prova de concurso. A gente vai tratar aqui de alguns assuntos bem cobrados em provas de concurso, né? Você vai encontrar bastante questões destes temas que a gente vai passar aqui para vocês. E estes temas com certeza vão frequentar a sua prova, então a gente quer que você na hora da prova tenha mais desenvoltura, mais qualidade na hora da resolução das questões, beleza? Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam no nosso canal e, claro, né, compartilhem, curtam, comentam o vídeo e outros vídeos do nosso canal, que fortalece bastante aqui o nosso trabalho, beleza? Vamos começar então. Outra coisa, aperte o sininho, né? Aperte o sininho para você ter acesso aos vídeos de forma tempestiva. A gente já posta o vídeo e você já tem acesso a esse vídeo direto, beleza? Bom, vamos começar então com evolução da administração, do orçamento na administração pública, tá? Sempre após o levantamento do tema, eu vou passar aqui para vocês um quadro, uma tabela, né, um mapa, uma sequência lógica, para você entender melhor do que o examinador se vale, né, para cobrar essas questões em provas de concurso, tá? Então, por exemplo, na evolução do orçamento público na administração pública, nós tivemos 6 grandes orçamentos, que é o orçamento programa, o tradicional, o participativo, que foram adotados no nosso país, e são adotados, né? O base zero, que é muito cobrado em prova, o incremental e o orçamento de desempenho. O que vai ser cobrado na sua prova? Primeiro, você tem que memorizar o sinônimo, porque pode cair na prova o sinônimo, e você pode achar, o orçamento, por exemplo, clássico, não estudei esse. Não, estudou, é o orçamento tradicional, tá? O que ele buscava, quais são as vantagens dele, quais são as vantagens dele, o que está acontecendo? Bom, quais são as vantagens dele e quais são as desvantagens desses orçamentos, tá? Então, por exemplo, o orçamento programa, ele é considerado como moderno, ele busca objetivos e resultados com ênfase no planejamento. As vantagens dele é ser o planejamento, na verdade, ele é um elo entre o planejamento e o orçamento governamental. Tem objetivos e metas, programas e projetos e atividades, medidas de desempenho com previsão de custos, né, que é muito importante para você não ter problemas fiscais. Agora, qual a grande desvantagem? Mensuração complexa de resultados, principalmente os intangíveis, como cultura e educação. Então, cada um tem sua vantagem, cada um tem sua desvantagem. Então, tá aqui uma tabelinha para você já memorizar quando você rever o vídeo. E já adiantando também, eu peço, se você puder, assistir 3, 4, 5 vezes, se você puder, este vídeo, que vai te ajudar bastante na memorização, tá? Temos aqui também, por exemplo, o orçamento base zero, que ele é considerado como estratégico. A palavra-chave é justificando, ou justificativa, ou justificação. Quais são as vantagens? Reexame crítico, né, e justificativas extensas, facilita a revisão de despesas, ideal para gastos com limites ou tetos. Agora, qual a desvantagem? A elaboração, pois demanda um tempo e um envolvimento de muitos agentes para você levantar todas as despesas de um órgão governamental, né? Lembrando que esses orçamentos, esses 3 últimos, não foram adotados no nosso país, tá? Assim, no sentido que não é considerado o orçamento base zero. Claro que a gente vai encontrar alguma coisa ali, acolá, sobre o orçamento base zero dentro do orçamento, mas não o orçamento como um todo. Tudo certo? Vamos então treinar? Vamos ver como é que cai em prova. O orçamento público é um instrumento de planejamento e controle de finanças governamentais. Sua evolução ao longo do tempo resultou no modelo atual, conhecido como orçamento-programa. Acerca do tema, ou seja, do orçamento-programa, vamos analisar esses 3 temas aqui. Bom, o orçamento-programa é dissociado entre o planejamento e orçamento? Não, pessoal, ele é totalmente associado a essa ligação, né? Ou seja, ele faz o pavimento entre planejar e orçar. Utilização sistêmica de metas e aferição de indicadores para aferição de resultados. Essas são as famosas metas. Tá? Então, correto, número 2. ênfase no controle da legalidade e da honestidade do gestor público. Esse aí não é uma característica peculiar do orçamento-programa, tá, gente? O orçamento-programa visa alcançar objetivos, né? Ele já passou dessa fase aí de ficar verificando legalidade e honestidade do gestor público, né? A gente imagina que o gestor público seja
legalista e honesto, tá? Lembrando que nós temos um sistema de controle no sistema de orçamento e programa. Então a resposta certa é a letra B de bola, tá? Então é muito comum cair em prova o orçamento e programa, que é o orçamento próprio, né, da União, por exemplo. A aplicação da técnica de orçamento base zero, pessoal, base zero cai muito em prova de concurso, tá? Para a elaboração do orçamento público, exige. Então, lembrando que não foi adotado no nosso país. O base zero surgiu lá nos Estados Unidos, tá? A exclusão do caráter misto do orçamento, eliminando a participação do Poder Legislativo. Não, pessoal, não elimina, né, nem diminui o poder do Poder Legislativo, tá? Nenhum tipo de orçamento. Letra B, a implementação de medidas que assegurem maior participação da população. Esse aqui é o chamado orçamento participativo. Não tem nada a ver com orçamento base zero. Então, letra A está errada, B também. Ajuste marginal dos itens de receita e despesa. Falso. Marginal é o chamado orçamento incremental. Lembrando que o orçamento base zero só lida com despesas, não lida com receitas. Então, estaria outro erro aqui, tá? A adequação periódica do limite máximo de gastos, com base em indicadores como inflação, crescimento econômico e receita disponível. Falou questões econômicas, pessoal, isso aqui é o orçamento programa, tá? Né? A preocupação que você tem com a economia e não com as finanças governamentais. Então a resposta certa é a letra E, né? Palavra-chave aqui, como eu falei para vocês, justificando, justificativa, justificação. Se cair na prova, abra o olho. Ele está falando do orçamento base zero. Próxima. Outra coisa bastante comum em prova é ele colocar a questão da relação entre o orçamento tradicional, que foi o grande orçamento até 1964, com a edição da Lei 4.320 de 64, que foi a divisora de águas entre o orçamento tradicional e o orçamento programa, que culminou no chamado orçamento participativo, que é uma evolução do orçamento programa, tá? Então essa lei ela foi uma divisora de águas. Então, assim, o orçamento tradicional é totalmente distinto do orçamento programa, tá? Então, é muito comum o examinador cobrar as características de um e do outro, tá? Tentando te confundir em relação a um e outro. Vamos lá. Planejamento e orçamento são tratados de forma em conjunto, né? Usando o orçamento programa como elo, como ligação entre os dois, certo? Número 2, programa. Planejamento e orçamento são tratados separadamente. Tradicional. Foco em objetivos e metas. Se fosse meios e modos de fazer, seria tradicional, mas como é objetivo, é programa. Controle com foco na eficiência, eficácia e efetividade. Se fosse somente eficiência, seria o orçamento tradicional, mas como tem eficácia e efetividade do gasto, é programa. E, por fim, ênfase nos aspectos contábeis, ou seja, numéricos, é característica do orçamento tradicional. Então, a resposta certa é a letra C, beleza? Então, toma cuidado quando ele cobrar essa diferença entre o tradicional e o programa. O tradicional ele é muito neutro, ele é muito fraco, ele é muito pobre em relação à busca de objetivos, etc. Já o orçamento programa tem essas características. Vamos agora falar sobre as leis orçamentárias, o famoso PPA, as famosas PPA, LDO e LOA, que materializam o orçamento programa. Então, como eu já falei no começo da aula, a gente vai passar aqui para vocês um quadrinho super legal que tem as características peculiares desses orçamentos, tá? Por exemplo, o plano, respectivamente, estratégico, tático, operacional, o conteúdo, que é diretriz, objetivos e metas, da LDO, metas e prioridades, estabelecer a política das AFOFs, estabelecer as metas fiscais da sustentabilidade da dívida, dispor sobre tributos e orientar a elaboração da LOA, que é o medo. E a LOA tem o FIS e rede, que é fiscal, investimento e seguridade social, receitas e despesas dentro do orçamento, tá? Aí tem a vigência, a proposta, quando entra em vigor, a abrangência, quem tem a iniciativa, o envio, né, o prazo final, recebimento, aprovação também, a data final, alteração, estão sob a luz de quê, né, da Constituição, da LRF, etc. E se são ou não orçamento-programa. Sim, quando estão aliados. Então, essas são as características mais comuns para cair na sua prova, tá? São as questões de conteúdo e processo das leis orçamentárias. Vamos lá. Aqui ele colocou as leis orçamentárias. As 3 leis orçamentárias, como as questões, o número de questões geralmente é menor do que o conteúdo do edital, ele vai usar algumas questões para colocar muita coisa nessas questões. Vamos lá. O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo, sim, que estabelece os objetivos e as diretrizes, as metas e as diretrizes, correto, da administração pública para um período de 4 anos, certo,
mas não precisa estar alinhado com as metas fiscais da LDO. Lembrando que essas metas fiscais são vamos dizer assim, impositivas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Que manda a LDO trazer o anexo de metas fiscais e as metas fiscais do governo. Então, o PPA tem que estar, sim, alinhado a essas metas fiscais que estão na LDO, mas não a LDO como um todo, tá, gente? Cuidado, porque isso é imposição da LRF. Então, a resposta está falsa. A LDO é responsável por orientar a elaboração da LOA, perfeito, incluindo a definição de metas e prioridades, perfeito, para o exercício financeiro seguinte, perfeito. E pode ajustar o conteúdo do PPA? Não pode, tá? Existe uma hierarquia, PPA, LDO e a nossa LOA. Essa hierarquia, ela é chamada de sentido material, que é o sentido do conteúdo das leis. Então, em termos de conteúdo das leis, existe uma hierarquia, então a LDO não vai mandar numa lei superior a ela, tá? A LOA contém a previsão de receitas e a fixação de despesa. Lembrando que no caso hoje, pessoal, existe a possibilidade das receitas, né, das despesas serem previstas. Agora, essa previsão só pode ser para investimentos e que sejam plurianuais. Então, se for para investimento plurianuais, eu posso prever a despesa no lugar de fixação, só nesse caso, tá? Mas isso é uma possibilidade. Se eu quiser fixar, eu fixo também. Para o exercício financeiro anual, sim, porque a LOA é anual, sendo o documento de execução orçamentária desvinculado do PPA. Não, pessoal, existe uma hierarquia, né? Então ele está vinculado a essas duas leis orçamentárias. O PPA é elaborado no primeiro ano de mandato, certo? E se inicia no segundo ano de mandato, tá? E não no primeiro. Abrangendo o período de 4 anos, que vai do segundo ano de mandato até o primeiro ano do sucessor. Então, falso também. Olha, tudo falso, né? Então, nada substitui teu conhecimento. A LDO deve dispor sobre alterações na legislação tributária, certo? Segundo a Constituição brasileira, e estabelecer limites para a expansão da despesa obrigatória de caráter continuado, que é uma imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recomendo também, pessoal, você fazer uma revisão nos artigos 4º e 5º da nossa LRF, tá? Mais que não esteja expresso no edital, como ele fala leis orçamentárias, ele pode cobrar a LDO segundo a LRF. E lá tem anexo de metas, anexo de riscos, o equilíbrio das receitas e despesas, tem muita coisa lá da LRF, da LDO e da nossa LOA, tá? Então a resposta certa, letra A. Apenas a última está verdadeira. Entre as leis de iniciativa do Poder Executivo, em relação ao orçamento público, nos termos da Constituição, há aquela que compreenderá metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá a diretriz de política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política das AFOFs, Agências Financeiras Oficiais de Fomento. Nesse caso aqui é o chamado MEDO, que é o conteúdo constitucionalmente falando da nossa LDO. Então a resposta certa é a letra C. Então cai muito o conteúdo das leis orçamentárias e, claro, os processos dela. Vamos agora falar do processo de ciclo orçamentário, especificamente falando sobre as emendas, tá? As emendas nos últimos anos teve muita coisa, tá, gente? Teve declaração de inconstitucionalidade, suspensão da execução das emendas, teve jurisprudência do STF em relação à rastreabilidade, publicidade, transparência dessas emendas. Então, por isso que é muito comum cair em prova hoje em dia questões sobre emendas parlamentares, tá? Bom, nós temos competência e tipos de emendas a priori, tá? Nós temos outras coisas, mas essas aqui são as mais importantes. Competência, ela pode ser coletiva, de mesa diretora, comissão permanente ou bancada estadual e distrital. Então, eu, como deputado e senador, eu posso emendar orçamento sendo participante dessa conjuntura aqui. E ela também pode ser individual, por relator, o relator do orçamento, todo ano tem a eleição de um, e por parlamentar, ou seja, os 594 parlamentares, tá? Inclusive o relator, por exemplo, pode emendar também como parlamentar a lei orçamentária anual. Lembrando que essa emenda por parlamentar, pessoal, ela pode ser enviada, o recurso, né, diretamente para a União, ou seja, o deputado está enviando para um órgão público federal, por exemplo, que é muito raro de acontecer,
ou ela pode ir para outro ente da federação. Atenção, se for para outro ente da federação, ela vai por transferência. Tá? E essa transferência ela pode ser com finalidade precisa ou definida, colocar definida, ou de forma especial. Qual a diferença? É que na especial, assim, qual a igualdade dessas duas transferências? Que o dinheiro vai ser enviado para o outro ente da federação, beleza. Agora, no caso da transferência especial, ela é uma transferência que eu só vou saber o que vai ser feito com esse dinheiro ao final, ou seja, quando o ente beneficiado aplicar o dinheiro. Então esse dinheiro ele vai sair da União até o ente da federação sem eu saber para que objetivo vai ser aplicado esse recurso. Eu não sei se vai ser uma obra, se vai comprar computadores, merenda escolar e etc. Entendeu? Então, esse tipo de orçamento aqui ele é chamado de orçamento secreto ou emenda PIX, que foi declarado pelo STF como inconstitucional, tá? Lembrando que a relatoria também, tá, gente? Porque assim, ó, nós temos aqui um relator, tá? Esse relator, ele recebe demandas da sociedade, de servidores públicos e de outros parlamentares. Quando o parlamentar envia para esse relator um pedido, esse pedido ele é um pedido assim, ele não é formal, ele é informal, assim, eu passo no corredor, encontro o relator, você pode colocar para mim do valor que você pode emendar o orçamento, um valor lá para ser enviado para aquela minha cidade lá, para fazer uma irrigação, para construir um posto de saúde, etc, etc. O relator, beleza, eu vou colocar esse pedido seu lá. Quando esse pedido é colocado, pessoal, essa despesa é colocada no orçamento. E aí, essa despesa pode ser ineficiente, pode ser fraudulenta, pode ser ilegal, etc. Só que no caso, se eu descobrir que isso aqui é ilícito, essa ilicitude é do relator e não do parlamentar que pediu para ele. Então isso é considerado também um orçamento secreto. Porque nesse caso específico, eu não tenho como associar a ilicitude da aplicação dessa emenda ao verdadeiro pedinte, né? Ou seja, a pessoa que pediu aquela emenda, já que esse pedido é informal. Não tem que mandar um ofício, por exemplo. É um pedido mesmo que acontece de forma informal no Congresso Nacional, tá? Então a relatoria e as emendas de transferência chamada especial, elas materializam o chamado orçamento secreto, tá, gente? Que vem caindo direto em provas de concurso. Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte. No caso das emendas por parlamentar e as emendas de bancada estadual, existe uma questão de execução obrigatória. São chamadas emendas impositivas, tudo certo? Bom, vamos falar delas já já. Quais são os tipos de emendas? Nós temos as emendas de texto, mudando a redação da lei, a de receita, reestimando ou renunciando a uma receita, e as emendas de despesa, que são divididas em supressiva, apropriação e remanejamento. Toma cuidado, pessoal, que as emendas impositivas só são aplicadas no seu limite, entendeu? De valor, limite de número de emendas, etc. Apenas as emendas de apropriação e as emendas de remanejamento. A diferença básica das emendas de apropriação e de remanejamento está na fonte. De onde vem a fonte para você se apropriar ou remanejar? No caso da apropriação, ela vem da chamada reserva de recursos, que advém da reestimativa da receita. Já o remanejamento vem da anulação de despesa. Atenção, eu vou anular uma despesa para poder remanejar para outra despesa, tá? Só que tem salvos, entendeu? Salvo. Primeiro salvo, despesa com pessoal. Não posso cancelar uma despesa com pessoal para custear uma emenda. Não posso também serviço da dívida. Não posso cancelar o serviço da dívida, que são as dívidas que o governo vai pagar no ano que vem. Transferências tributárias a outros entes da federação. Também não posso. E a chamada reserva de contingência. Então essas quatro aqui são chamadas cláusulas pétreas do orçamento. Elas não podem ser alteradas, canceladas, a fim de custear uma emenda de remanejamento. E outra coisa importante, pessoal, eu só posso cancelar uma despesa, para custear outra despesa se essa despesa ela tiver a mesma categoria, entendeu? Categoria, mesma categoria. O que é categoria? É a categoria da despesa. Se é uma despesa corrente, eu só posso cancelar para uma despesa corrente. Se é uma despesa de capital, eu só posso cancelar para fazer uma despesa de capital. Tudo certo?
Beleza, vamos lá então. Outra coisa importante é essa tabelinha muito legal, que fala sobre algumas características da bancada estadual, das emendas de bancada estadual e do Distrito Federal, e as emendas individual por parlamentar. Por quê, pessoal? Porque elas são de execução obrigatória, as duas, entendeu? As duas são de execução obrigatória. No caso das emendas de bancada, vai de 18 a 23, depende do tamanho da bancada, tá? E o individual, no máximo, 25. E o valor das emendas, no caso da bancada estadual, é 1% da receita corrente líquida apurada no ano anterior. Já as emendas de individual por parlamentar são 2% da receita corrente líquida do ano anterior, sendo 1,55% para a Câmara e 0,45% para o Senado, tá? E o limite para a saúde, para gastar com a saúde, na bancada estadual não tem e na individual é no mínimo 50% desses 2%, ou seja, 1% no mínimo. E, como eu falei, são de execução obrigatória, um por emenda 100 e a outra pela emenda 126, tá? E o impedimento de ordem técnica, ou seja, o presidente da República, que tem a obrigação de executar essas emendas impositivas, pode se eximir da sua execução se houver impedimento de ordem técnica, ou seja, o impedimento do bombeiro, questões ambientais, questões de época do ano, etc, etc. Beleza? Vamos então treinar. As emendas parlamentares são instrumentos previstos na Constituição, que permitem aos deputados e senadores propor alteração no orçamento, direcionando recursos para atender normalmente demandas específicas de suas bases eleitorais, ou seja, da sua cidade, da sua região, lá do seu estado. Questionando a transparência e a legalidade desses instrumentos, recentemente a PGR denunciou deputados federais por suposta comercialização de emendas parlamentares, que é outro absurdo, né? Neste tema, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. As emendas individuais têm valor limitado. Sim, tem, pessoal, que é 2% da receita corrente líquida do setor público, sendo esta aferida no exercício anterior. Cuidado que ele pode falar no exercício corrente, não é do exercício anterior, ao encaminhamento do projeto de LOA. Então, por exemplo, se o projeto de lei orçamentária anual está transitando em 2025, eu vou usar a receita corrente líquida de 2024, tá, para a execução em 2026. Então vai ter sempre 3 anos na jogada. O ano da emenda, o ano anterior e o ano seguinte, que vai ser o ano da execução do orçamento. Metade do valor aprovado para emendas individuais será destinado para ações públicas de saúde, salvo pessoal, tá, gente? Não pode ser para pessoal, tá? Certa questão. Não existe valor mínimo. Existe, a gente acabou de ver, né, que tem um mínimo de 50%, né? 50% para você gastar com saúde. E área específica, tem sim, que é a saúde. Então, a resposta 3 está falsa. Então, resposta correta, só a letra D está correta, número 1 e número 2. Durante a tramitação do PELOA, no Congresso, um deputado apresentou uma emenda ao projeto propondo o remanejamento de recursos. Remanejamento. É um tipo de emenda de despesa. De recursos destinados ao pagamento de servidores públicos ou seja, eu vou cancelar servidores, despesa com servidores, para a construção de uma nova ponte em seu estado. A Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, emitiu parecer contrário a essa emenda. Já adiantando, tá certo, viu? Porque tem 2 erros aqui. Primeiro, cancelar uma despesa com o pessoal, não pode, e cancelar uma despesa corrente para fazer uma despesa de capital. Porque servidor público, pessoal, é uma despesa corrente. E construir uma ponte é uma despesa de capital. Você não pode descategorizar uma despesa não, tá? Com base no caso descrito e na Constituição, assinala a alternativa correta. Vamos lá. A emenda apresentada é válida? Não é válida. A emenda não é válida, correto, pois é vedada a anulação de dotações destinadas ao pagamento de pessoal para fins de remanejamento de recursos. São chamadas cláusulas pétreas. Quais são as cláusulas pétreas? São 4. Pagamento de pessoal, serviço da dívida, transferências tributárias e reserva de contingência, tá? A emenda poderia ser... Não poderia, tá? Então já está errado aqui. A emenda apresentada é válida, beleza. Desde que... Não tem esse desde que não, pessoal, tá? É só você respeitar a regra da cláusula pétrea, você pode anular qualquer despesa do orçamento. A comissão mista não tem competência para emitir parecer. Tem, pessoal. Isso aqui está no artigo 166 da Constituição Federal, tá? Dizendo que os projetos de PPA, LDO e LOA e créditos adicionais deverão tramitar na Comissão Mista de Orçamento, que, por sua vez, emitirá parecer sobre esses processos, né, sobre essas leis orçamentárias.
Vamos agora falar sobre créditos orçamentários, que são divididos em créditos que estão na LOA, chamados ordinários, e os créditos adicionais, divididos em suplementar, especial e extraordinário, que são geralmente os cobrados em prova. Bom, como de praxe, para você memorizar, quando você assistir novamente esse vídeo, ao vídeo que nós estamos falando aqui, você vai ter aqui, ó, por exemplo, o conceito do suplementar, reforço, de uma despesa que já está na LOA. O especial, autorização para a despesa não computada na LOA. Já o extraordinário é a mesma coisa, para uma despesa não computada na LOA, desde que ela tenha caráter urgente, imprevisível ou imprevista. Imprevisível segundo a Constituição, imprevisível segundo a Lei 4.320. Tá? Então tem aqui ó, tudo que você precisa para a prova. Ó, a iniciativa, a aprovação, como é que se abre, a vigência, se eu posso reabrir, no caso suplementar, não pode reabrir, a fonte para abrir, a fonte para reabrir, tá? Indicação de fonte, se necessária, não, de forma prévia. Seguem princípios, estágios, classes, controle, resta a pagar. E atenção nisso aqui, viu, gente? Ó, se um crédito é aberto e eu preciso reforçá-lo, eu só posso reforçá-lo pela mesma espécie e não pelo crédito suplementar. Então, se eu tenho aqui a lei orçamentária anual e tem uma despesa aqui que precisa de um reforço, eu abro um crédito suplementar, tá? Crédito suplementar, beleza. Agora, se eu criar um crédito especial, por exemplo, eu vou criar uma despesa aqui fora da LOA, né, mas ela é considerada orçamentária, e se eu precisar reforçar esse crédito especial, eu vou ter que abrir um novo crédito especial para reforçar o crédito especial. Então, o crédito especial ele não é reforçado pelo suplementar. O suplementar só reforça aquele que está na LOA. Dito isso, vamos treinar. A movimentação do orçamento público ocorre além do orçamento inicial, que seriam os créditos ordinários. Perdão. Por meio de créditos adicionais, que podem ser suplementares, especiais e extraordinários. Aí ele pede para você, né, para adiantar o processo aqui, sobre os conceitos dos 3 créditos. Vamos lá falar sobre eles. Créditos suplementares são utilizados para reforço, correto? Dotações já existentes na LOA e requerem justificativa e autorização legislativa prévia, tá? Faltou aqui tirar 10 aqui o examinador colocando prévia. Ajustando o recurso para as áreas que necessitam de um montante adicional. Quer dizer, eu não estou criando uma despesa adicional, eu estou criando apenas um montante de valor adicional. Correto. Créditos especiais destinam-se a despesas não previstas originalmente no orçamento. Perfeito. Também demandando autorização legislativa prévia e são usados para novas necessidades que não se enquadram em dotações pré-existentes. Perfeito. E os extraordinários são autorizações pelo Poder Executivo e dispensam a prévia autorização legislativa. Então, assim, ele é aberto primeiro para depois ter autorização. Sendo utilizado para cobrir despesas urgentes e imprevistas, segundo a Lei 4.320, ou imprevisíveis, segundo a Constituição. Decorrentes de situações excepcionais, como guerras, certo? Guerras, calamidades ou desastres, comoção interna, etc. Essa flexibilidade permite que o governo se adapte às novas demandas sem comprometer a eficiência e nem a responsabilidade fiscal. Você vai ver, pessoal, que tudo que o governo cria para despesas, por exemplo, ele excepciona o crédito extraordinário. Então, por exemplo, a despesa primária tem um limite de gasto, beleza, salvo o crédito extraordinário. Então, o crédito extraordinário, geralmente, ele é excepcional, o governo pode gastar, entre aspas, à vontade, que ele não vai comprometer a responsabilidade fiscal. Então, questão muito legal que ele traz os 3 conceitos e algumas características dos créditos como um todo, tá? Então, a resposta certa, a letra E. Mais uma. O município de Beta enfrentou, por meio do exercício financeiro, uma situação de calamidade, devido a enchentes que destruíram diversas infraestruturas essenciais. O prefeito editou um decreto para abertura de crédito extraordinário, sem autorização legislativa, visando a reconstrução emergencial de pontes e estradas. Um vereador questionou a constitucionalidade do ato. Ele questionou, pessoal, porque ele não é nosso aluno, igual você. Se ele fosse nosso aluno, ele saberia que um prefeito, tá, segundo a Lei 4.320, pode abrir um crédito extraordinário por decreto, em situação de urgência, sem a necessidade de prévia autorização legislativa. Então a Câmara dos Deputados só pode olhar e dar tchau, entendeu? Por enquanto, já que posteriormente eles vão ter essa incumbência. Com base no caso descrito e no caso da Constituição, assinala a alternativa correta. Pessoal, o decreto não é inconstitucional, apesar de falar, quando ele fala decreto, ele está falando da Lei 4.320/64. Então ele deveria trocar aqui, segundo a Constituição, segundo a lei. Mas como essa lei ela foi recepcionada pela Constituição, com status de lei complementar, não é do todo errado falar Constituição, né?
Então a letra A está errada. A abertura de crédito extraordinário por decreto é inconstitucional, não é ilegal nem inconstitucional, tá? Errado. A abertura de crédito extraordinário sem autorização legislativa só seria válida se destinada exclusivamente para a saúde. Falso, entendeu? É para questões emergenciais e imprevisíveis. O decreto é válido, certo, desde que a calamidade tenha sido previamente reconhecida. Não, pessoal, entendeu? O governo, ele invoca a urgência e manda o dinheiro para o lugar, entendeu? Foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, nas enchentes que aconteceram em 2024. Então a resposta certa vai ser a letra E. É constitucional o ato do prefeito, pois a Constituição permite a abertura de crédito extraordinário por decreto. Isso aqui é uma falha da questão, porque não é a Constituição que permite a abertura de crédito extraordinário por decreto. A Constituição autoriza a abertura por medida provisória. O decreto é por imposição da lei, como eu já falei, 4.320/64, entendeu? Então, assim, das questões, a menos errada é a letra E, mas ela está errada. Numa questão de julgamento, ela estará errada, porque não é a Constituição que autoriza por meio de decreto, autoriza por meio de medida provisória. Então, você vê que os examinadores e as bancas de concurso erram também, tá, gente? Então, não fique preocupado se você erra, tá errando aí, fazendo as questões, não, tá? Você tem que fazer as questões para errar mesmo, para chegar na hora da prova e ficar com um calo ali, né, naquela questão e não errar mais na hora da prova. Vamos agora falar sobre princípios orçamentários, tema bastante leve para a prova, mas pode ser um calcanhar de Aquiles para as pessoas, porque se errar essa questão, provavelmente você vai perder sua vaga, tá? Porque os seus concorrentes mais vorazes não vão errar. Aí eu separei para vocês aqui os 8 princípios mais cobrados em prova: anualidade, unidade, universalidade, exclusividade, não afetação, orçamento bruto, para alguns autores é um pressuposto da universalidade, e equilíbrio e especialização. O que vai ser cobrado na sua prova? Sinônimos, se houver. É muito importante você memorizar os sinônimos, porque na prova ele troca. Aí você fala, o princípio da periodicidade. Aí você fala, meu Deus, eu não estudei esse princípio, eu nunca vi. Não, você estudou, pessoal. É o princípio da anualidade, tá? Aqui está o conceito, a exceção a esse conceito. Veja que o princípio da unidade é o único que não tem essa exceção, né? Que não tem exceção. O objetivo dele ser criado e a base dele, de onde ele surgiu. Então, são essas perguntas que o examinador vai te cobrar na prova. Então, está aqui uma tabelinha bem legal para você fazer aquele approach final, tipo um dia antes da prova, né? Fazer aquela leitura dinâmica, para você deixar a mente bem alerta do que vai ser cobrado em prova. Vamos lá, por exemplo, aqui nós temos princípio da totalidade, princípio da periodicidade. Aí você fala, não estudei esse princípio. Estudou. Totalidade é a mesma coisa que unidade, e periodicidade é a mesma coisa que anualidade. Anualidade, tá? Aí tem o princípio da exclusividade, que é o único desses aqui que é constitucional, e universalidade, que é um princípio bastante cobrado em prova. Para a gente ganhar tempo, pessoal, ele fala aqui, se está na Lei 4.320, de 64, se está aqui na Lei 4.320, já não pode ser exclusividade. Só pode ser 1, 2 e 3. E ele fala, recepcionado pelo parágrafo 5º do artigo 165, determina que a LOA de cada ente da federação conter todas as receitas e despesas. Isso aqui é o que você tem que memorizar para a prova. Quando ele cai na prova, todas as receitas e despesas é número 4, que seria o da universalidade. De novo, está na Lei 4.320 e fala que haverá um orçamento único, tá, gente? Onde você vai colocar todas as receitas e despesas. Então, quando ele falar orçamento único, ele está falando da totalidade, que é o princípio da unidade. Temos também aquele forma literal no artigo 2º da Lei 4.320, então não pode ser mais o exclusividade, só pode ser o periodicidade. Delimita o exercício financeiro orçamentário, que é um período de tempo ao qual a previsão da receita e a fixação da despesa registrados na LOA irão se referir, que no artigo 34 da mesma lei fala que é igual ao ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso é o princípio da periodicidade. E por fim, o único desses 4 que é constitucional é o da exclusividade, previsto no parágrafo 8º do artigo 65 da Constituição, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, sendo que há uma ressalva, 2 na verdade, dessa proibição, que é a autorização para abrir crédito suplementar e a contratação de operação de crédito, nos termos da lei, inclusive por aro, né? Então essa aqui é a nossa exclusividade. Então a resposta certa, a letra C, 4, 1, 2 e 3. As receitas orçamentárias pertencem ao Estado, beleza, transitam pelo patrimônio do poder público e estão previstas no orçamento.
Se as receitas e despesas estão previstas no orçamento, então todas as receitas e despesas, como regra geral, estão no orçamento. Então, esse é o princípio da universalidade, tá, gente? O princípio da unidade, só tem uma LOA para cada ente, para cada ano. Legalidade, tudo tem que passar pela lei. Periodicidade é o da anualidade. E orçamento bruto está dizendo que a LOA vai conter os chamados valores totais, tá? Salvo, no caso do MCASP, Manual da Contabilidade, as deduções de receitas governamentais. O princípio orçamentário consagrado pela Constituição, pela Lei 4.320, uma dica, tá? Quando ele falar pela Lei 4.320, foi aquele caso que eu falei da base, né? Tem que lembrar da base, tá? Se nasceu na lei, na Constituição, na doutrina. Então já dá para eliminar aqui, pessoal, exclusividade, porque exclusividade está na Constituição, né? Princípio da publicidade, também está na Constituição, né? O princípio do LIMP, né? O princípio do equilíbrio está na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição. Então já dá para eliminar 3 alternativas, só com essa Lei 4.320. Então você vai ficar em dúvida apenas na universalidade e especificação, que aponta que toda despesa deverá ser identificada no mínimo por elemento, ou seja, será discriminada, visando impedir a inclusão de dotações globais no orçamento, valores globais, aqueles valores a definir, né? Com exceções de programas especiais de trabalho, que a gente chama de PETs, e reserva de contingência. E tem mais uma exceção, tá, gente? Que são as emendas individuais por parlamentar, que sejam por transferência especial, tá? Aquelas transferências especiais, porque eu só vou saber o que vai ser feito com dinheiro lá no final. Então isso infringe, né? Infringe não, excepciona, já que está na lei, né? Tá, por enquanto está na Constituição, excepciona o princípio da especificação ou especialização. Então a resposta certa, a letra C. Sobre os princípios que regem os processos de elaboração, execução e controle do orçamento, é correto afirmar que, vamos lá, o orçamento, pessoal, deve ser universal, princípio da universalidade, certo? De forma a abranger todas as receitas e despesas, e não todos os entes. Falso. O orçamento deve ser uno, sim, princípio da unidade. Princípio da unidade. Visando evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política, vulgo ente da federação. Certíssimo. Letra B, por enquanto, é correto. O orçamento deve ser múltiplo. Acabamos de viver que não pode ser múltiplo, tá? Pelo princípio da unidade. É quadrimestral a periodicidade para o acompanhamento do orçamento, certo? Assim como a periodicidade dos indicadores baseados na receita corrente líquida. Falso. A receita corrente líquida é apurada, atenção, apurada mensalmente. É mensal. Mas ela é divulgada bimestralmente, tá? Por meio do relatório resumido de execução orçamentária que está na LRF. Então não é quadrimestral a RCL. E o princípio da exclusividade estabelece que a LOA não conterá... Deixa eu apagar aqui, ficou em cima, né? Deixa eu apagar aqui. Bom, olha só a pegadinha aqui, pessoal. Que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Beleza. Ou ainda, incluindo nessa proibição, dispositivo para abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito. Falso, pessoal, porque isso aqui é uma exceção ao princípio da exclusividade. Então, a resposta certa, letra B mesmo. Vamos agora falar sobre as fases da receita. Quais são as fases da receita, pessoal? Previsão, que é quando você monta uma LOA. Lançamento, que pode ser tributário. Vai ser, né? Tributário. E contábil. Lembrando que tributário, apenas os impostos, as taxas e as contribuições, sejam de melhoria ou especial, passam pelo lançamento tributário. Já o lançamento contábil, pessoal, todas as receitas, inclusive as tributárias, são lançadas contabilmente. E aí esse lançamento vai encontrar um valor que o Estado tem o direito e a pessoa que ele é devedora. Essa pessoa vai comparecer a um banco, e esse banco vai recepcionar esse valor que foi lançado no rol dos devedores. E esse banco ele vai repassar para a conta única do Tesouro Nacional, materializando o recolhimento. Tá? Lembrando que a arrecadação, aliás, o lançamento, ele é considerado como primeiro estágio da execução da despesa da receita governamental. Para qual enfoque, pessoal? Enfoque
patrimonial. Beleza? Lembrando que o fato gerador da receita pode acontecer antes, durante e depois do lançamento tributário, tá, gente? Porque a gente está falando aqui de todas as receitas. Lembrando que nem todas as receitas passam por todos os estágios. Já o banco, na arrecadação, esse é considerado o primeiro estágio da execução da receita. Mas para qual enfoque? O enfoque é orçamentário, tá, gente? Orçamentário. Então, segundo a Lei 4.320, nós temos o primeiro estágio da execução da receita governamental. E aí, pelo princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, esse dinheiro vai para a conta única do Tesouro Nacional, que é mantido no Banco Central e é operacionalizada pelo Banco do Brasil. Outra coisa importante é o seguinte: toda vez que o valor é lançado e ele não é arrecadado, ou seja, há uma diferença do valor lançado para o valor arrecadado, esse valor, após as datas de arrecadação, será, em regra, escrito em dívida ativa. Então, o que é dívida ativa, pessoal? Nada mais é do que o valor lançado e não arrecadado. E aí o Estado vai verificar o direito adquirido, né, a certeza e a liquidez, para fazer a inscrição em dívida ativa, tá? Bora treinar. As etapas da receita, sobre as etapas, assinale VOF. Vamos lá. A previsão implica planejar e estimar a arrecadação de receitas orçamentárias, que constarão na proposta, perfeito, em conformidade com as normas técnicas e legais, correlatas e, em especial, com as disposições constantes na LRF, inclusive essas normas técnicas e legais. Tá certo essa questão. O lançamento não se aplica aos impostos. O lançamento tributário se aplica aos impostos, às taxas e às contribuições. Falso. O recolhimento é a transferência dos valores uma hora arrecadados para a conta específica do Tesouro, chamada Conta Única do Tesouro. Resposta correta. Então, a resposta certa, a letra E, VFV. A realização da receita orçamentária se processa em estágios, formalidades que compreende desde o planejamento até a realização. Pode-se afirmar que o estágio do lançamento, tá? Esse lançamento ele pode ser o quê, pessoal? Tributário e contábil. Contábil. Lembrando, o lançamento tributário vai envolver impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais. Já o contábil vai aferir e vai contabilizar todas as receitas. Então, quando ele falar lançamento na prova, provavelmente ele está falando de lançamento tributário, a não ser que ele especifique o lançamento contábil, etc. O que vai verificar o lançamento, pessoal? A realização da verificação da procedência do crédito fiscal, mais a pessoa que ele é devedora, e vai escrever esse débito, tá? E aí vai lançar aqui num boletozinho, né, que pode ser um DARF, pode ser uma GPS, né, uma guia de previdência social, para você pagar aí na sua casa, beleza? Beleza? Tem por objetivo apurar a origem objeto a que se deve pagar? Não, isso aqui é liquidação, pessoal, que é um estágio da despesa, né? Tem nada a ver com receita. Apurar o comportamento da arrecadação, isso aqui é arrecadação. Sob enfoque orçamentário é o estágio em que a receita é considerada realizada. Não, pessoal, orçamentário não, patrimonial. Patrimonial, tá? Porque orçamentário seria a arrecadação. Arrecadação. E é base para fixação. Quem é base para fixação da despesa é a previsão da receita. Então, realmente, a resposta certa é a letra A. Agora vamos falar das classes da receita. Mais uma vez, vou passar aqui para vocês uma dica infalível para a prova, que é essa tabelinha que fala sobre as classificações mais cobradas em prova, que é quanto à previsão, quanto à origem, quanto à afetação, quanto à natureza, quanto à fiscalidade e quanto à fonte de destinação, que inclusive é utilizada também para despesas governamentais. Tá? Então tá aqui, ó, a divisão de cada um, se tem codificação, somente a natureza e a fonte de destinação tem. E a classe é orçamentária, tributária, contábil, econômica, fiscal e operacional. Então, leve essa tabelinha que ela vai te ajudar a responder questões de prova, tá? Pessoal, vamos lá. O MTO, edição 2024, é um guia fundamental que orienta a elaboração, execução e controle do orçamento, oferecendo diretrizes atualizadas para garantir maior transparência, eficiência e conformidade com as metas fiscais e prioridades governamentais. Assinala a opção que apresenta um exemplo de receita primária. Tá aqui, ó, receita primária, pessoal, ó, receita primária e não primária. Bom, qual é a característica de uma receita? A receita ela pode ser primária ou não financeira, ou pode ser não primária ou financeira. Para sua prova, memorize o seguinte: o que é receita não primária? É aquela receita que advém de algum endividamento. Seja um endividamento seu, ou endividamento
do banco com você, ou seja, é uma questão de operação, é uma questão de empréstimos, etc. Tá? Incluindo aqui, pessoal, juros, né, de investimentos. Perdão, juros de empréstimos, né? Não de investimentos, de empréstimos. E receitas de privatização. Né? O governo, por exemplo, privatiza o Banco do Brasil. O dinheiro dessa privatização, sei lá, R$ 1 bilhão, não pode ser usado como receita primária. Então, receita primária, pessoal, são todas as receitas que não sejam essas duas. Endividamento, mais juros e empréstimos, né? Empréstimos e receitas de privatização. Então, essas receitas, elas são chamadas receitas não primárias. E o que são receitas primárias? São usadas para pagar dívidas governamentais. Então, a resposta certa só pode ser a letra A. Tributo não advém de dívidas, né? E nem contribuições sociais. Já títulos, sim. Né? Operação de crédito, sim. Aplicação financeira do mercado financeiro é um endividamento, sim. Né? Então, não é. E receita resultante de contratação de operação de crédito é uma receita não primária. Então, receitas corretas, primárias, são receitas que não advêm de endividamento e nem de privatização. Resposta correta, letra A. Ao realizar uma obra de infraestrutura, construção e pavimentação de rodovias e otimização de sistemas de iluminação, em um bairro do município Alfa, o Poder Executivo realizou uma despesa de 5 milhões. Como consequência, a obra, os 200 imóveis particulares localizados no referido bairro sofreram uma valorização individual de R$10 mil. Ou seja, verificou-se que os imóveis valorizaram R$10 mil depois dessa obra. Nessa situação, e considerando as disposições sobre a receita pública previstas no MTO e na jurisprudência dos tribunais superiores aplicáveis, é correto afirmar que o município poderá instituir, atenção pessoal, tributo. Ele é dividido em impostos, taxas e contribuições, que podem ser de melhoria ou especiais. As especiais podem ser sociais, econômicas, profissionais e iluminação pública, aquela que você paga lá na tarifazinha de energia, tá? Então, esses são os tributos. No caso de todos os tributos, é assim, ó, você paga o tributo antecipadamente para o Estado te dar alguma coisa no futuro, entendeu? Então, você paga antes para você ter uma coisa no futuro. Já a contribuição de melhoria, que é um tributo, então é uma exceção, você recebe uma coisa do Estado, então tá aqui o Estado, ó. O Estado faz alguma coisa para você, tá? Você faz alguma coisa, o Estado faz alguma coisa para você, uma ponte, um viaduto, que melhora o acesso à sua rua e etc., para depois você pagar a contribuição de melhoria. Então a contribuição de melhoria, ela é excepcional, porque ela só vai ser cobrada depois que o Estado favorecer o seu imóvel e ter essa valorização específica que vai ser dividida no quinhão, né, para todo mundo pagar naquele bairro, nesse caso concreto aí, tá? Então, esse caso aqui a gente chama de contribuição de melhoria. Então a resposta certa já é a letra E. Contribuição de melhoria no valor de R$10 mil a ser cobrada, tá vendo? É futuro. Dos proprietários dos imóveis beneficiados, que nesse caso é R$10 mil que vai ter que pagar. Pode ser parcelado, entendeu? Mas é R$10 mil que tu vai ter que pagar. Então lembrando, pessoal, nós temos tributo, ó. Tributo cai direto em prova. Eles são divididos em impostos, são 12 no Brasil, são 6 federais, 3 estaduais e 3 municipais, e o DF acumula os estados e municípios. Temos as taxas, que pode ser poder de polícia e serviços, e as contribuições, que podem ser de melhoria, que é o nosso caso concreto aqui, e as especiais. As especiais podem ser as sociais, que é o INSS, as econômicas, que é a CID, né, que você paga, por exemplo, na gasolina. Nós temos as profissionais, que você paga o seu conselho profissional, e de iluminação pública, que você paga lá na tarifa de energia, junto com a tarifa de energia. Beleza? Então a resposta certa, a letra E. Próxima. Nos termos do MTO, a classificação da receita por natureza, é usada por todos os entes da federação de forma obrigatória e visa identificar a origem do recurso segundo seu fato gerador, que é o acontecimento real que ocasionou ou que vai ocasionar o ingresso de recursos aos cofres públicos, né? O fato gerador é isso. Segundo essa classificação, a origem da receita será utilizada para registrar os recursos arrecadados com... Então, pessoal, nós temos receita corrente e receita de capital.
essas chamadas categorias econômicas segundo a classificação da natureza. Essas categorias são divididas em origens, que por sua vez é dividido em espécie, desdobramento para identificação de peculiaridades, que é dividido também em tipo. Então essa é a codificação da classificação da natureza. Normalmente cai na prova categoria e origens, tá? Quantas categorias nós temos? Duas, que pode ser número 1 ou 7, ou pode ser número 2 ou 8, porque tem as intra-orçamentárias. As categorias correntes são divididas em 8, pessoal, que são chamadas, o chamado tricopaisto, tá? Que são as receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências e outras. Então são 8 receitas correntes, de origem, categoria corrente. E a de capital são 5, tá? Totalizando então 13 origens, que é o opera, ali, amor, transou, que é o processo mnemônico mais sensual e sexual dos concursos públicos, né? Que é a operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas de capital. Lembrando que só tem transa, só transou se tiver amor antes, tá? Na prova o amor não vem depois, não. Então na vida devia ser assim, né? O amor vinha antes para depois vir o transou. Aqui, muitas das vezes na vida, primeiro vem um transou para depois vem um amor, né? Então nesse caso aqui o amor vem primeiro e o transou vem depois. Cuidado na hora da prova. Então, gente, multas de juros é uma espécie de outras receitas aqui, ó, correntes. Então ela é corrente. Contribuições econômicas. Contribuições econômicas é uma espécie da origem contribuições. Amortização de empréstimos. A amortização de empréstimo, por enquanto, é a resposta correta, ó, que é uma receita de capital. Integralização do capital social. Isso aqui é outra receita de capital. Então isso é uma espécie da origem, outras receitas. E contribuição de melhoria é um tributo. Então é uma espécie da origem tributo. Então não é uma origem, ele quer uma origem, né? Então a origem aqui é uma amortização de empréstimos, resposta correta, letra C. Então, revisão feita, leve para a prova isso aí, tá? Agora vamos lá para fases da despesa. Estamos terminando nosso aulão já, tá? Fases da despesa, pessoal. Assim como a receita, as despesas passam por fases para você aplicar o dinheiro. A fixação é quando você monta uma LOA, essa LOA vai para o Ministério do Planejamento e Orçamento, que por sua vez começa a descentralizar os créditos para chegar na unidade gestora, que faz o empenho, né? O empenho, você precisa saber, pessoal, que existe uma nota de empenho, você precisa saber que o empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição, esse é o conceito, tá? Você tem que lembrar também que no empenho é uma reserva de valor, que você reserva do valor que você fixou na lei orçamentária anual, e que você tem que lembrar também das modalidades de empenho, que é o EGO, que é estimativa global e ordinária, tá? O empenho faz com que eu tenha uma chamada despesa orçamentária. E aí o empenho, fecha-se um contrato. Ó. Desse contrato, eu tenho um credor. Esse credor vai entregar para o Estado um bem, uma obra ou um serviço, que é o BOS. O BOS, ele vai chegar na unidade gestora, então ele está liquidando a parte dele na obrigação, tá? Liquidação. E a unidade gestora vai ter que liquidar a parte dela na obrigação. Isso aqui é importante até para o resto a pagar, tá? Essa liquidação, então, é um ato de verificação. Ó. Vou verificar. Essa verificação tem como base documentos comprobatórios do respectivo crédito e o próprio objeto, que eu vou fazer análise desse objeto, etc. E eu tenho um documento que representa, que é a nota de lançamento, tá? Não é nota de liquidação, não, é nota de lançamento. E a liquidação é um fato gerador. Lembrando que esse fato gerador pode acontecer antes, durante e depois da liquidação, tá? Se acontecer depois, é para o suprimento de fundos na prestação de contas. Se acontecer antes, pessoal, atenção, se o fato gerador da despesa não acontecer no ato da liquidação, e sim antes da liquidação, obviamente durante o empenho, normalmente depois do empenho, né? Aí eu vou ter que contabilizar, pessoal, esse nominho aqui, ó, empenho em liquidação. Não esquece esse nome na prova não, tá? Porque isso aqui é uma escrituração. Então, assim, quando o fato gerador acontece antes do ato de liquidar, que é o ato de verificar, eu vou contabilizar isso como empenho e liquidação. E quando a liquidação acontecer, eu vou cancelar essa contabilização aqui, fazendo o débito e crédito para fazer as anulações. Se acontecer durante, pessoal, ó, durante, então isso aqui é antes,
isso aqui é durante, isso aqui é depois. Se acontecer durante, isso aqui se torna facultativo. Não é mais obrigatório você lançar esse empenho em liquidação, porque o ato de liquidar já é o ato de liquidação mesmo, tá? Isso acontece muito com o 13º salário, por exemplo, que você vai provisionando a cada mês, tá? E aí, depois que está tudo ok, você aciona a conta única do Tesouro Nacional para você descentralizar esse recurso para a unidade gestora fazer o pagamento. Lembrando que a liquidação é chamada despesa patrimonial, tá? Despesa patrimonial. Já o pagamento, pessoal, é uma mera despesa financeira, é um desembolso de valor, não tem relações contábeis. Outra coisa importante, que o empenho ele é considerado o primeiro estágio da execução da despesa, mas para o enfoque orçamentário. Já a liquidação é considerado o primeiro estágio da execução da despesa, mas para um enfoque patrimonial. Tudo certo? Dito isso, vamos treinar. Ana Cláudia é uma auditora interna governamental e está auditando as fases da execução orçamentária de uma entidade pública. O objetivo dela é verificar a conformidade dos processos de empenho, liquidação e pagamento, assegurando que a execução esteja em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Ao revisar uma série de empenhos, a Ana Cláudia observou que um processo foi empenhado sem o devido crédito disponível, orçamentário disponível. Então, gente, eu só posso empenhar aquilo que está fixado. Essa fixação é na LOA, tá? Mas eu posso empenhar também aquilo que não está fixado, desde que seja de créditos adicionais. Os créditos adicionais não têm fixação? Não tem, porque não está na LOA nos casos do especial e extraordinário, tá? Mas tem que ter o crédito adicional anterior. Lembrando que eu também só posso liquidar aquilo que foi empenhado e eu só posso pagar aquilo que foi liquidado. Se eu não pagar, vai ter inscrição de resta a pagar como regra. Então, a Ana Cláudia tem que fazer o quê, pessoal? A Ana Cláudia tem que pegar esse empenho e anular. Esse empenho foi feito por uma nota de empenho e eu vou anular por meio de outra nota de empenho, anulando esse empenho que foi feito anteriormente. E reiniciar o processo com a disponibilidade do crédito, que nesse caso pode estar na LOA ou em créditos adicionais. Que nesse caso concreto não está na LOA mais, a gente pode, não está na LOA, né? Não pode colocar de novo na LOA. Então, provavelmente, ele só pode ser feito se você abrir um crédito adicional especial, extraordinário, tá? Então, a resposta certa, letra E. Os estágios da despesa pública referem-se às fases do processo orçamentário que envolve a execução de despesas governamentais. O principal instrumento com que conta, a administração pública para acompanhar e controlar a execução dos orçamentos vamos dizer assim, a execução ela começa com empenho, passa pela liquidação e termina no pagamento. O empenho eu materializo por meio de uma nota, chamada nota de empenho. O lançamento eu materializo por meio de uma nota de lançamento e não liquidação. E o pagamento, que eu não falei lá no nosso quadrinho, mas eu vou falar agora, ele se materializa por uma ordem bancária. Então esses aqui são os documentos inseridos no CIAF para materializar esses estágios da despesa. Então não pode ser termo de contrato, documento hábil não tem nada a ver, ordem bancária não é, porque a ordem bancária é no final, nota de sistema não é, então a resposta certa é a letra E, nota de empenho, que materializa o início da execução orçamentária. O município Z, visando atingir metas de sustentabilidade estabelecidas no planejamento, decidiu substituir toda a sua frota de carros a gasolina e diesel por modelos elétricos. Para isso, celebra um contrato anual com uma empresa especializada em gestão de frotas, que será pago mensalmente de forma parcelada com valores fixos. Então, assim, esse tipo de empenho, ele aceita pagamento parcelado, mas eu sei o valor exato a pagar. Com relação aos estágios da despesa pública, no caso apresentado, é correto afirmar que o município, visando reservar os valores do orçamento para o serviço, deve realizar um empenho. Então a gente chama isso aqui de modalidade de empenho, pessoal. Modalidade de empenho ele pode ser por estimativa, pode ser global e pode ser ordinário. E como é que eu sei que o empenho vai ser por estimativa e não global, ou global por estimativa? Simples. Você vai se fazer duas perguntas na hora da prova. Primeira pergunta é o seguinte: o valor a pagar no futuro é previamente conhecido? É previamente conhecido. O valor a pagar no futuro é previamente conhecido? Se for, pessoal, atenção, se for previamente conhecido, ele será empenho global ou por estimativa. Global ou ordinário. Se ele não for previamente conhecido, aí eu tenho que empenhar por questões de estimativa, tá? Então essa é a primeira pergunta
que o examinador vai te fazer na hora da prova. A segunda pergunta, pessoal, é o seguinte, ó. Aceita pagamento parcelado? Se eu aceito pagamento parcelado, isso pode ser, então, por estimativa ou global. Vamos fechar aqui nossa tabelinha, tá? Então, assim, se ele aceita pagamento parcelado, pode ser, então, por estimativa ou global. Mas aí, mas pode ser um dos dois? Sim, mas aí tem a outra pergunta, que é ser conhecido ou não. Já se ele não aceita, ele vai ser, então, por ordinário, tá? Então, temos aqui, ó, o valor aceita pagamento parcelado? Aceita, tá? Então, ele aceita pagamento parcelado. Então, ele só pode ser por estimativa ou global. Já dá para eliminar aqui o ordinário, ó, entendeu? Por arbitragem não existe e por escrituração não existe, tá? Aí, a outra pergunta é, o valor é fixo. Se o valor é fixo, eu sei o valor exato. Então, ele pode ser esse aqui. Como ele não pode ser o global no pagamento, o ordinário no pagamento, e não pode ser por estimativa na questão de saber o valor certo no futuro, então ele vai ser o quê, pessoal? Global, ó. A resposta certa vai ser o global. Então, a resposta certa é global, tá? Então, global é para formas parceladas com valores fixos, principalmente se tiver um contrato assinado. Cai muito em prova as modalidades, hein? Então, mais uma vez, não esqueça dessas duas perguntas de prova. O valor a pagar no futuro é previamente conhecido e se aceita pagamento parcelado. O estágio da despesa que tem por finalidade apurar, no sentido de verificar o valor exato, a origem, o objeto, né, bem como o credor e o valor, né, a extinguir a obrigação no futuro, é chamado de liquidação da despesa, tá? Liquidação é um ato de verificação, que ao mesmo tempo gera um fato gerador. Lembrando que o fato gerador pode acontecer antes ou depois da liquidação. Essa verificação tem como base, né, os documentos comprobatórios e o próprio objeto, né? Origem, o valor a pagar e a quem se deve pagar, beleza? Essa verificação ela é materializada principalmente quando você entrega o objeto ao Estado. Se você não entregou, não haverá verificação daquele que não entrega ao Estado, né? Então a resposta certa é a letra B de bola. Vamos agora à classe da despesa, que é o nosso penúltimo tema. Classe da despesa, mais uma vez eu fiz para vocês aqui uma tabelinha bem legal, uma tabelinha bem bacana, falando aqui da divisão, da codificação e da pergunta que é cobrada em prova em relação à esfera, institucional, funcional, programática, natureza e fonte de destinação, que é para receita e despesa. E aí vai ter a divisão, ó, fiscal, seguridade e investimento, institucional, órgão e unidade, funcional, função e subfunção, programa, ações e subtítulo, natureza, categoria, grupo, modalidade e elemento, e se é ordinário ou vinculada. Aí vai ter a codificação aqui para cada um, e vai ter a pergunta, ó, de onde sai o orçamento, de onde sai o valor, quem é responsável pelo gasto, em que área será aplicado o dinheiro, para qual finalidade, qual o efeito econômico, e se o valor está vinculado ou está livre, né? Então essas são a síntese, né, das classificações da despesa governamental, principalmente essas que exigem, todas elas exigem codificação, tá? Do Manual Técnico do Orçamento, depreende-se as possíveis tipologias para a classificação da despesa. A esse respeito, assinala a alternativa correta. Vamos lá. A classificação por esfera, que é a primeira, é formada por funções e subfunções? Falso, pessoal. Funções e subfunções está dentro da classificação funcional. Em se tratando da despesa por esfera, há apenas duas possíveis classificações. Errado. Número 10, orçamento fiscal, tá certo. 20, orçamento da Seguridade, tá certo. Mas faltou aqui, pessoal, o 30. Faltou aqui o 30, que é o orçamento de investimentos, tá? Então é 10, 20 e 30, que é a codificação que a gente viu na nossa tabelinha anterior. Na classificação por esfera orçamentária, temos dois primeiros dígitos representando, somente dois primeiros dígitos representando fiscal, investimento e seguridade social. Então, a classificação por órgão orçamentário e os três dígitos seguintes por unidade já é a classificação institucional, tá? E não classificação por esfera. A classificação institucional engloba o orçamento das empresas em que a União, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, o orçamento de investimento. Esse orçamento de investimento está no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. Então não tem nada a ver com classificação institucional, isso é um tipo de orçamento dentro da LOA. Então a resposta certa, a letra E.
em termos de classificação institucional, alguns fundos, transferências, juros, operações de crédito podem figurar tanto como órgão orçamentário como unidade orçamentária, normalmente unidade, tá? Sem corresponder necessariamente a uma estrutura administrativa, ou seja, não é um órgão que você entra, né? Não é um prédio, né? É apenas uma disposição de despesas que é dado a ela status de estrutura organizacional, tá? Então a resposta certa, a letra E. O orçamento da União, concernente à realização da despesa pública, destina a realização de determinada obra pública. Verificou-se que, olha só como isso aqui, pessoal, isso é a classificação chamada programática. Classificação com tom programa, que é dividida em programas, que é dividido em ações, que por sua vez é dividido em projetos, atividades e operações especiais. E por fim, a última divisão, que é o subtítulo. O subtítulo que é o localizador do gasto, tá? Gente, a característica peculiar de projeto, atividade e operação especial é o seguinte, a questão temporal. No caso do projeto, ele é limitado no tempo. A atividade é ilimitada no tempo e a operação especial ilimitada no tempo. E a outra, o que que gera? Gera o quê? No caso do projeto, ele gera expansão e aperfeiçoamento, ou aperfeiçoamento. Já a atividade, ele gera o quê? Manutenção. E a operação especial não gera nada. E um dos casos de operação especial não gerar nada é quando a União, por exemplo, envia recursos para outro ente da federação por meio de transferências, que podem ser correntes ou de capital. Esse ente que recebe o dinheiro dá tchau para a União. Tchau, União. Então, para a União, esse dinheiro não vai servir para nada. Ele enviou para outro ente. Então, isso é considerado como uma operação especial. Então, veja, quando ele coloca assim, que vai ser feito um objeto de despesa de construção, construção é projeto, tá? E na lei, em número 3, ele fala assim, ó, insere-se no âmbito de um programa federal de financiamento de ações de infraestrutura. Infraestrutura é expansão e aperfeiçoamento, é projeto, e é limitado no tempo. Só que no número 2 vem a pegadinha, ó. Ele fala que essa execução da despesa exige o uso intensivo de modalidade de aplicação de transferências, pessoal. Então você vai transferir para outra pessoa. Ao transferir para outra pessoa, essa pessoa que está transferindo, para ela é uma operação especial. Porque pode ser ilimitada no tempo, né? Porque a transferência pode ser por muito tempo, mas não gera nada para a União. No caso aqui, o exemplo da União enviando para outro ente. Então, por isso que não é a letra B, que é a pegadinha do examinador. A resposta certa é a letra E, operação especial, só por conta da transferência, tá? Próxima. Na classificação da despesa, as ações orçamentárias são tipificadas em projetos, atividades e operações especiais, como eu fiz no esqueminha anterior. E é identificada por um código alfanumérico de 4 dígitos, acrescido de 4 dígitos do localizado, né, que seria o subtítulo. Nesse sentido, é um dígito utilizado para a identificação da ação do tipo atividade, aquele representado pelo algarismo. Então, gente, nós temos a classificação programática assim, ó, a chamada codificação. Essa codificação são 3 níveis e 12 dígitos. Então, nós temos x, 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 y, 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 z, 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 z. Onde o primeiro nível, ele representa os chamados programas governamentais. Já o segundo nível representam as ações do governo, que pode ser projeto, atividade ou operação especial. E o último, que também são 4 dígitos, é o subtítulo, que é o localizador do gasto, que pode ser nacional, exterior, etc. Bom, o primeiro dígito, atenção, pessoal, ó, o primeiro dígito, e somente só o primeiro, lembrando que esses dígitos todos aqui, ó, podem ser alfanuméricos, ó, é uma característica bem peculiar. Mas o primeiro dígito, atenção, pessoal, o primeiro dígito, se for 1, 3, 5 ou 7, será projeto. Se cair na prova que é 0, 2, perdão. Agora sim. Vamos lá para a canetinha. Aqui, ó. Se for 2, 4, 6 ou 8, aí nós temos uma atividade.
E se for 0, nós teremos uma operação especial. Então, nesse caso, como ele quer uma atividade, pessoal, a atividade tem que ser número par, 2, 4, 6 ou 8. Então, nesse caso, letra B. Então, é uma questão relativamente simples, mas que exige esse conhecimento pormenorizado da codificação, da classificação quanto ao programa governamental. Beleza? Então, a resposta certa, a letra B. Essa aqui seria operação especial e essas 3 aqui, ó, seria projeto. Vamos agora para o nosso último tema, um tema bastante cobrado em prova, muito difícil inclusive, que são chamados restos a pagar. Pessoal, restos a pagar são despesas, para todos os efeitos, ó, restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas dentro daquele exercício. Reconhecidas naquele ano para ser escritas para o próximo ano como restos a pagar. Atenção! Se por acaso houver o empenho e não houver liquidação em pagamento, pagamento já não pode ter, né? Nesse caso aqui, pessoal, no final deste ano, haverá 2 possibilidades. A primeira possibilidade é o cancelamento. Ah, pode cancelar uma despesa em empenho? Pode, desde que não haja liquidação. Esse cancelamento vai ser por 2 grandes motivos. Primeiro, o tempo. Você não tem mais tempo para terminar a despesa. ou caixa, ou seja, o dinheiro em caixa. Então, se não tiver dinheiro em caixa, provavelmente vai ser cancelado esse resto a pagar, esse valor desse empenho. Agora, se tiver tempo e tiver caixa, pessoal, aí eu vou escrever em restos a pagar não processados. Literalmente com essas 2 variáveis aqui. Ou seja, você tem tempo para liquidar e tem caixa. Beleza? Tudo bem. Então, para sua prova, todo valor empenhado que não tem liquidação em pagamento, no final do ano pode ser cancelado ou inscrito em resto a pagar, se tiver tempo ou caixa. Agora, vamos esquecer esse dado aqui agora, tá? Vamos lembrar que o ano terminou aqui. Se terminou aqui, pessoal, com a liquidação no mesmo ano do empenho, aí nesse caso não tem mais a possibilidade de cancelamento, tá? Aqui eu vou escrever, ó, diretamente como restos a pagar processados, chamado RPP. Restos a pagar processados, ok? Qual a diferença dos processados para os não processados? É que o não processados não percorreu o estágio da liquidação. E o processados percorreu o estágio da liquidação, no todo ou em parte, ok? Nesse caso, pessoal, também está direcionado à questão do caixa. Aí o tempo, não precisa mais, porque a despesa já está liquidada, tá? Então, o caixa. Então, assim, a sua prova, um dado muito importante para a sua prova é o seguinte. Imagina que eu tenho assim, ó, no caixa, R$120, beleza? E que eu tenho resto a pagar não processados no valor de 50 para ser escrito, isso ali no finalzinho do ano, mesmo no último dia do ano, e que eu tenha, pessoal, R$80 para escrever como resto a pagar processados. Aí é o seguinte, eu tenho um caixa de 120, esse caixa é aferido no dia 31 de dezembro. Esse caixa eu tenho que fazer o seguinte, diretamente já associar o valor de R$80 para o resto a pagar processados, porque o processado não tem possibilidade de cancelamento. Então seria menos 80 aqui para os processados. E vou, pessoal, destinar o restante, que é R$40, para os não processados. Só que os não processados é 50, ou seja, eu vou ter que cancelar R$10. Eu vou ter que cancelar R$10. Então, isso aqui é o chamado cancelamento. Entendeu? Ah, mas eu posso cancelar, então, nesse sentido? Pode. Por quê? Porque está associado ao caixa. Ah, mas o caixa não é 120 e eu tenho 50 reais a pagar? Sim, mas o preferencial é você destinar o valor para cobrir o resto a pagar processados. Aí, o que sobrar é o que você destina para os não processados. Lembrando que os não processados, ele é dividido em, aqui, ó, os não processados, eles são divididos em a liquidar. A liquidar é quando a despesa nem começou, nem começou. E tem um em liquidação. Em liquidação. O em liquidação, pessoal, a despesa não terminou, tá? Ou terminou. Ou seja, o objeto foi entregue ao Estado de forma certinha. Ah, mas falta, mas não tem a verificação. Mas não a verificação.
Então toma cuidado, pessoal, porque os restos a pagar não processados, ele é dividido em dois modelos, digamos assim, que é o a liquidar e o em liquidação. Então, resumindo, restos a pagar, ele pode ser processados e não processados. O não processados, ele pode ser a liquidar ou em liquidação. O em liquidação pode ser de duas maneiras, tá? Não terminou, ou seja, já começou, mas não terminou, ou terminou, faltando ainda a verificação estatal, beleza? Então, esse é o caminho que você tem que memorizar, por enquanto, sobre restos a pagar, beleza? Lembrando que o pagamento, nos dois casos, não pode acontecer no mesmo ano, no todo ou em parte, beleza? Bora treinar, vamos lá. Ele vê o F. Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas, que deveria ter uma vírgula, né? Mas não pagas dentro do exercício financeiro, ou seja, até 31 de dezembro, sendo classificada em processados e não processados. Processado quando passou pela liquidação, não processados quando não passou pela liquidação. Resposta correta. Os restos a pagar são aqueles com prescrição interrompida. Não, se tem prescrição interrompida é porque foi cancelado, então já está errado aqui. Mas o erro maior é falar assim, assim entendidos aqueles cuja inscrição tenha sido cancelado, mas dentro do prazo de 5 anos. Esse prazo aqui, pessoal, não existe mais, ele foi revogado, tá? Não existe mais para concurso público, cuidado. Restos a pagar são compromissos reconhecidos dentro do exercício. Ah, mas por que dentro? Porque a inscrição é feita dia 31 de dezembro do mesmo ano do empenhamento, e não após o encerramento do exercício. E outro erro é dizer que o compromisso, a obrigação, é reconhecido em virtude de lei. Não é virtude de lei, pessoal, é virtude do empenho. Então, a resposta é falsa. E no encerramento do exercício, a parcela da despesa orçamentária que se encontrar em fase de execução posterior à emissão do empenho e anterior ao pagamento será considerada como restos a pagar, que pode ser processados ou não processados. Perfeito aqui, ó. Então, se você está na fase que você já passou pelo empenho e não passou pelo pagamento, em regra, será escrito em resto a pagar. Resposta certa, letra A. O resto a pagar refere-se a despesas empenhadas, mas não pagas até o encerramento do exercício financeiro, ou seja, aqueles que não foram registrados no orçamento de um ano. Porém, o pagamento não ocorreu até 31 de dezembro. Elas são escritas para o pagamento no exercício anterior, no exercício seguinte. Assinala a opção na qual os restos a pagar foram empenhados e ficaram pendentes de liquidação. Então, assim, tem empenho, não tem pagamento, que é óbvio, né? E também não tem liquidação. Se não tem liquidação, eu posso fazer duas coisas, né? No final do ano, cancelar ou escrever em restos a pagar não processados. Então, a resposta certa, letra E. Letra E. O Manual da Contabilidade visa colaborar com o processo de elaboração e execução do orçamento, além de contribuir para resgatar o objeto da contabilidade como ciência, que é o patrimônio. Assinala a opção que descreve as condições necessárias para que uma despesa seja escrita em restos a pagar não processados. Gente, não processados tem que percorrer o estágio do empenho, não tem que percorrer a liquidação e muito menos o pagamento. Nesse caso, o pagamento nem pensar, porque eu só posso pagar aquilo não liquidado. Então, resposta certa é o seguinte: a despesa deve ser liquidada? Não, não pode ser liquidada. O credor deve receber o pagamento integral? Não. Se houver pagamento, nem resta pagar processados e não processados. O empenho deve ser liquidado? Não. E a despesa deve ser referente a um contrato que já esteja estendido para o ano que vem e não será renovado para o ano que vem. Chegou no final do ano, acabou o contrato, eu vou renovar para o ano que vem. Bom, se não está para ser executado no ano que vem, o ato de renovar para o ano que vem não configura um ato precedente à inscrição do resto a pagar. Nesse caso, então, a resposta certa, a letra E, o serviço ou material contratado deve ter sido entregue, mas ainda em fase de verificação do direito adquirido pelo credor em 31 de dezembro. Ou o prazo para o cumprimento da obrigação está vigente. Ou seja, esse aqui é um resto a pagar não processados, que pode ser a liquidar ou em liquidação. Nesse caso, em liquidação. Em liquidação, pessoal, ele pode ser uma despesa que já começou terminou, começou, mas não terminou, tá? Mas não terminou, ou uma despesa que já terminou, faltando ainda a verificação. Ou, como eu falei para você, tem a ver com caixa, ou se tem tempo para liquidar no ano que vem. Quer dizer, se tiver tempo, nesse caso eu não posso cancelar, né? Mesmo que não tenha caixa, eu não posso cancelar. Só posso cancelar se não tiver caixa para isso, tá? Então, a resposta certa, letra E. Nesse caso aqui, nós temos o empenho, um resto a pagar não processados em liquidação, ou seja, já começou, mas não terminou.
Próxima, outra coisa que eu vou passar para vocês, uma dica infalível para a prova, quando ele fazer perguntas assim, para fazer cálculo. Ó. Primeira coisa, você vai fazer um empenho, liquidação e pagamento. Primeira coisa importante, você vai verificar se tem diferenças entre um e o outro. Ó. Se houver diferença entre o valor empenhado e o valor não liquidado, eu posso ter duas opções. A primeira, cancelar, e a segunda, escrever em restos a pagar não processados. Lembrando que tem que ter caixa e ou tempo, tá? Para isso. Que nesse caso aqui ele não tá fazendo essa indagação. E toda a diferença entre o valor liquidado e o valor não pago, aí eu só tenho uma opção, que é escrever em restos a pagar processados. Dito isso, você vai aplicar aqui no caso concreto. Ó. Vamos lá. Dotação atualizada não serve para nada, né? Despesa empenhada para despesa liquidada. Tem diferença, pessoal? Se tem diferença, tem. A diferença aqui no caso é 40 mil reais. Ó. 40 mil. Tá? Eu vou escrever em restos a pagar não processados. Tá? Agora, tem diferença do valor liquidado para o valor não pago? Tem, que é 45 mil. Tá? Então, restos a pagar processados. Simples assim, tá? Então, você veja. Você vai aprender, você já deve ter aprendido isso aqui de forma muito mais complexa e tudo mais. Você só precisa aplicar isso aqui para a prova, ó, que é a diferença entre os 3 estágios da despesa, tá? Bom, vamos lá. Agora você vai saber o seguinte, ó, eu tenho 40 mil, então já posso eliminar 85, 115 e 30, tá? Que são pegadinhas. Então eu tenho a possibilidade de ser 45 ou 40, que são respectivamente 40 não processados e 45 processados. Então você vai ver o que ele está pedindo, ó. O montante dos restos a pagar processados é 45 mil. Opa, então a resposta certa é a letra B. A letra C está errada porque ele não perguntou sobre os restos a pagar não processados. Então, leve para a sua prova essa dica aqui, gente, que vai fazer a diferença na sua prova em relação aos cálculos de restos a pagar. E assim terminamos nossa aula. Espero que você tenha gostado, acrescentado aí na sua preparação e claro que na hora da prova você sinta a diferença na hora da resolução das questões. Você fala, pô, aquela aula me fez lembrar isso aqui, eu tinha até estudado, mas eu tinha esquecido e tudo mais. A nossa intenção no aulão desse é ser mais dinâmico, né? Mostrar para vocês como é que cai, como é que porventura possa ser cobrado na sua prova pela tendência da própria banca. Tudo certo? Mais uma vez, gostaria que vocês inscrevesse no nosso canal aqui, né, Professor Paulo Lacerda, no nosso YouTube, tá? Ou, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser fazer algum debate com a gente, pode aqui mandar pelas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, Professor Paulo Lacerda. Estaremos sempre dispostos aí a ajudar vocês nessa caminhada. Desejo muito sucesso na sua prova, pessoal. Estamos aqui na torcida por você. Dessa vez vai dar certo, tá? Então confie em você, confie no que você estudou, que vai dar tudo certo. Estamos na torcida aqui para você, de verdade mesmo, para você alcançar esse objetivo. Tudo certo? Desejo a todos um sucesso na prova, bons estudos e até a próxima.